capítulo 38 do profeta Isaías. 38 do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Algumas Bíblias chegam a criar aqui, eu diria, uma afirmação, uma palavra de afirmação: põe ordem à sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Só. Tome o seu lugar, pode sentar aí. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Eu preparei essa mensagem já desde a semana passada. E preparei essa mensagem por ocasião da morte do dono da Apple, o dono da Macintosh, o Estevão não, o Steve, vai, Estevão é outra coisa, Steve Jobs. Ele morreu. Sei que de repente as pessoas mais antigas não têm a mínima ideia do que eu estou falando, mas sei que por outro lado as pessoas mais novas, presta atenção, Deus está falando com você, presta atenção. Sei que as pessoas mais novas, e também as não tão novas, mas mais para novas do que velhas, como eu. Obrigado. Eu sei que a gente, não é questão de intimidade, não é questão, mas a gente tem, é claro, como a gente precisa da tecnologia, a gente sabe que a gente pode falar o que quiser falar do Steve Jobs, que ele frequentava determinados movimentos e tal, e foi atrás de religiões exóticas, e pode falar o que quiser falar, mas não podemos deixar de falar que foi um homem que revolucionou a questão tecnológica, a questão da comunicação. A gente não pode deixar de falar isso. A gente não entra em questões familiares, não entra em questões sociais, não entra em questões de que ele era isso ou promovia aquilo, não entra. O que eu quero dizer aqui é que foi uma pessoa que revolucionou a comunicação, revolucionou a questão dos computadores, revolucionou de uma certa forma a nossa forma de viver, no sentido, hoje você precisa de qualquer coisa, você tem um computador que você vai e pode, não é? Obrigado. Preste atenção no que Deus está falando com você. Um dia faz falta. O pastor passa semanas buscando uma forma de atingir o coração das pessoas, e algumas pessoas não valorizam o que Deus está falando através do pastor. Um dia faz falta. A palavra de Deus, ela produz para nós mais vida. Quem tem a palavra de Deus escrita aqui na tábua do coração vive mais. Você pode ter certeza disso. Por isso que me incomoda. O irmão, todo dia eu leio a mensagem, o irmão sai e vai para lá. Outro veio dar beijinho aqui. Eu agradeço os irmãos estarem aqui. Eu sei que é consideração a minha pessoa, mas nesse exato momento considere muito mais, eu diria, vir ao culto que eu estou pregando, considere muito mais a pessoa de Deus que está aqui, porque Deus está falando com vocês. Deus está falando mesmo. Eu estou dizendo, meus irmãos, que esse homem tecnologicamente revolucionou o mundo. E eu guardei algumas sentenças dele. Trouxe aqui 3, não trouxe todas. Ele disse, quando ficou sabendo que tinha uma doença, um câncer terrível, mortal, ele disse: lembrar que estarei morto logo é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Sinceramente, se ele gostava de mantras, era hindu, se gostava de Seisho Noye e tal, essa sentença ninguém pode negar que é uma sentença que nos faz parar e pensar. Não estou dizendo, vamos viver sobre o evangelho, segundo o evangelho de São Jobs, não é isso. Mas preste atenção, porque nós estamos falando de uma pessoa que tinha estrutura financeira para de repente combater tudo
que você possa imaginar que possa ser combatido com o uso do dinheiro, mas de repente ele se vê impotente, porque uma enfermidade um dia bateu na vida dele e o médico disse: olha, você vai morrer, não importa o quanto de dinheiro que você tenha, você vai morrer, não importa que você seja o Steve Jobs, você vai morrer, não importa se você tenha inventado ou revolucionado a questão dos computadores, você vai morrer. Está entendendo? E ele disse isso: lembrar-me que estarei morto logo, é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas na vida. O que ele escolheu, ele escolheu. Mas essa sentença, meus irmãos, é uma sentença que nós podemos usar. Talvez você não tenha um diagnóstico, talvez um diagnóstico de 3 meses de vida, ou de 1 ano de vida. Mas ao homem está ordenado morrer uma vez. Eu não sei se eu gostaria de ouvir a sentença: olha, você vai morrer dentro de 1 ano. Eu não sei se eu gostaria de ouvir isso. Não sei. Mas se eu ouvisse, qual seria a minha reação? Bom, a minha reação... E se você ouvisse, qual seria a sua reação? Será que você poderia dizer: depois que eu fiquei sabendo que eu morreria logo, eu encontrei então a ferramenta mais importante para me ajudar a fazer as grandes escolhas da minha vida? E quais seriam as grandes escolhas da sua vida? Outra sentença: ninguém quer morrer, ele disse. Mesmo as pessoas que querem ir para o paraíso não querem morrer para chegar lá. Ele mentiu? Todo mundo aqui quer ir para o céu, mas todo mundo quer ser arrebatado vivo, não é verdade? A gente fala: Senhor, que eu seja arrebatado vivo, me dá essa graça, meu Deus. Porque por mais que a gente entenda que Jesus venceu a morte, nós temos a morte como um adversário. Temos a morte como inimiga da vida. E ainda assim a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. Alguém sim, né? Até aqui. Mas entende-se da forma que ele diz, por não ter um conhecimento. Outra palavra: seu tempo é limitado. Então não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Não seja tapeado por dogmas, que é para ele viver pela crença de outra pessoa. Não deixe o barulho da opinião dos outros calar a sua voz interior. O mais importante é que tenha coragem de seguir o seu coração, que a gente já não é bem assim, não é? E a intuição, mas ele disse, e alguma coisa a gente aproveita de tudo isso. Palavras, sentença ou frases para universitários, a Universidade de Stanford, se não me falha a memória, que ele disse ali para os graduandos de uma certa turma. Todos nós acompanhamos boquiabertos e pasmados. Eu acompanhei não só uma vez, mas várias vezes acompanhei isso. Eu era muito pequeno, mas eu me lembro quando pegou fogo no Andraus aqui em São Paulo. Paixão também se lembra, e alguns irmãos também se lembram. A gente se lembra quando pegou fogo no edifício Joelma. Inclusive no edifício Joelma nós tivemos um testemunho de uma pessoa que, desviada dos caminhos do Senhor, já não tinha mais para onde ir, falou: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, porque só o Senhor pode, eu vou servi-lo para o resto da minha vida. E de repente, no meio da fumaça, apareceu uma escada de bombeiros. Se ele foi fiel até o resto da vida dele, eu não sei, mas diante de uma situação mortal, ele tomou a decisão que já deveria ter tomado há muito tempo na vida dele, não somente quando de repente um dia a morte rondasse a fortaleza da sua vida. Vocês já estão entendendo o que eu estou tentando falar? É tempo de mudar. É tempo de mudarmos e mudarmos para melhor. É tempo de tomarmos decisões certas e corretas na nossa vida. Mas no dia 11 de setembro de 2001, pasmados, nós vimos quando as torres incendiadas nos fizeram, através de vídeos, através de reportagens, ver pessoas que saltavam lá do edifício. No edifício Joelma, algumas pessoas saltaram. No Andraus, não me lembro, mas sei que foi um fogo terrível também. É o vulgo churrascão aqui em São Paulo, o Torresmão, né? É um estacionamento lá hoje. Muitas pessoas saltaram para alguns segundos no vazio. O vazio que terminaria com a morte certa para alguns.
A nossa igreja enviou, por ocasião do incêndio do Joelma, enviou carros com leite, essas coisas, para que as pessoas que trabalhavam intoxicadas ali pudessem, não sei por que razão, mas tomar aquilo ali, quer dizer, sei, por questão de desintoxicação ou coisa assim. Então a igreja na época participou de uma forma positiva, até mesmo, posso dizer, na tentativa de resgate de algumas vidas. O que uma pessoa que vem caindo de um edifício, sabe que tem segundos de vida, o que uma pessoa como essa pensa? O que passa pela cabeça de uma pessoa que de repente dá um salto para a morte? Uma pessoa que entende que melhor é saltar no vazio e arrebentar-se no chão do que ser queimada ou coisa assim, e salta. O que passa na cabeça de uma pessoa nos segundos derradeiros da sua vida? O Steve diz: bem, lembrar que vou estar morto em pouco tempo me fez tomar as decisões que eu deveria tomar na minha vida, acertadas, as decisões mais importantes. Foi uma arma para que eu fizesse as grandes escolhas da minha vida. Agora, será possível que todo mundo aqui, será possível que as pessoas que estão nos ouvindo, será que vão ter que ser fustigadas com a espada da morte para tomar as decisões certas na vida? Será que terão de ser fustigadas com a espada da morte para tomarem as grandes e acertadas decisões da vida? E se essas pessoas não forem avisadas, como vai ser? E se essas pessoas não passarem pela experiência que passou o rei Ezequias, conforme o texto de Isaías 38 que nós lemos aqui agora, como é que vai ser? E se nunca for descoberta alguma doença que de repente, Deus me livre, não é desejo meu, mas faz parte da mensagem, de repente você tem que ouvir: olha, você tem 3 anos de vida, você vai, bom, tenho 3 anos para me converter, sai do consultório, pode ser atropelado também, não é verdade? Por que não tomar as grandes decisões da sua vida enquanto você tem lucidez para isso? Por que não tomar as grandes decisões e acertadas decisões na vida enquanto você está no seu juízo completo? Por que esperar ser de repente pressionado? Porque a situação de pressão pode nos fazer decidir corretamente ou não. Um colombiano, meus irmãos, não faz tanto tempo assim, esse colombiano, o nome dele era Carlos Armendariz, e ele contava a experiência dele, que ele não conhecia Deus de ouvir falar, pessoas já haviam falado de Deus para ele, e pregado o evangelho, falado de Jesus Cristo, e ele nada, não tomava uma decisão, nada, gostava de fumar uma maconhazinha, de tomar uma bebida alcoólica e tal. Num certo dia, ele morava num apartamento, num certo dia, ele tomou todas que podia tomar. Chegou no apartamento dele, ele viu que tinha perdido a chave. Aquele jeitão de bêbado. E cadê a chave? Nada de chave. E ele conta, eu li a história dele, ele conta que, como ele não tinha capacidade de raciocinar com toda a razão possível e necessária numa condição como aquela, ele, né, não vou procurar não, aquele jeito dele. Sabe uma coisa, eu vou dar uma corrida aqui na escada, eu vou bater na janela, eu vou pular e vou cair dentro do apartamento. Bom, ele não tinha poder de decisão, ele não tinha condições de repente analisar perfeitamente as condições do pulo, a distância, enfim, ele achava que ia dar porque ele estava alterado mentalmente, ele não tinha condições de decidir naquela situação, mas ele saiu do jeito dele, corre daqui e tal, pula por uma escada, achava que ele ia conseguir saltar um espaço vazio, ele iria bater na janela, iria quebrar o vidro, mas ele ia cair dentro do apartamento. Carlos Almerandiz, o nome dele. Mas ele não chegou nem na metade. Correu, se aqui pode chamar de correr, esse negócio assim, né? Deu os seus passinhos, na hora de dar impulso, mas que mal saiu da escada. E ele conta que, de repente, ele
se viu no vazio da morte. Ele diz assim. Quando eu perguntei a vocês o que acontece, o que pensa uma pessoa que cai de um edifício ou que salta de um edifício, esse rapaz disse o que muitas pessoas dizem. Quando você está vivendo uma situação muito próxima da morte, uma situação que de repente você até acha que não vai escapar, as pessoas dizem, passa na frente da gente o filme da vida da gente. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Tem gente que precisa ouvir mais, viu? Tem gente que está ouvindo muito pouco. As pessoas dizem que de repente passa como se fosse um filme da vida da gente, assim, em questão de segundos. E ele disse que mergulhava para a morte. Ele estava perdido, dizia ele. Ele estava basicamente morto, ele dizia. E nesse espaço, entre a queda, quando ele estava em queda livre, nesse tempo, ele disse que uma coisa martelou na cabeça dele. Ele vendo que ele estava perdido, que estava praticamente morto, na mente dele, me falaram de Jesus, por que eu não aceitei? Me falaram de Jesus, por que eu não me converti? Assim, coisa rápida, mas ele disse que teve a sensação que aquilo martelou na mente dele. Ele disse que teve a sensação que aquilo realmente foi como se fosse uma eternidade falando, Jesus, Jesus, você não quis. Ele se arrebentou lá embaixo, meus irmãos. Quebrou costela, quebrou os braços, pernas, quebrou quase tudo que você possa imaginar, mas permaneceu vivo. Milagrosamente ele não morreu. Sabe por que ele não morreu? Ele diz que só não morreu. Ele diz que só não morreu porque quando ele estava na queda livre, e de repente aquele momento que foi tão pequenininho, coisa de segundos, que pareceu um dia, ele disse que teve coragem de dizer, me ajuda, Jesus. Ele se lembrou, não, alguém me falou de Jesus, eu não ando, mas me ajuda, Jesus. Ficou feio ele, ficou todo troncho, todo quebrado, mas vivo, completamente vivo. Eu volto para o texto agora. Deus nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida. Deus nos dá a oportunidade, e às vezes, meus irmãos, até mesmo as pressões da morte, são oportunidades que Deus nos dá para quê? Para nós tomarmos as decisões mais importantes a respeito das grandes escolhas da vida. Mesmo às vezes, Deus permitindo a pressão, Deus nos dá oportunidades, como Deus está dando a você a oportunidade aqui hoje. Nós já vimos, meus irmãos, que dinheiro, quando se trata de uma questão de vida ou morte, dinheiro não compra a vida. Nós já vimos, meus irmãos, até mesmo, não só pela questão do Jobs, não só pela questão dele, a questão de tantas outras pessoas tão poderosas. Uma rainha inglesa chegou a dizer, eu daria todos os tesouros do meu reino para que pudesse viver pelo menos mais um dia. Você tem decisões importantes a tomar na sua vida. Você pode ser pobre, desvalido, desempregado, como pode ser rico e pode ter tudo. Você tem decisões a tomar na sua vida, e você tem mudanças a fazer na sua vida. E hoje é o dia da oportunidade. Deus dá a você a oportunidade de tomar as decisões corretas na sua vida. Deus dá a você a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.